Bom dia, olá a todos. Essa é uma apresentação do Clube do Artigo e o tema é os principais pontos de aprendizagem de uma colaboração de aprendizagem sobre enterocolite necrosante em cardiopatia congênita entre os centros de alto e baixo desempenho. Eu sou Érica Teran Gonçalves, R2 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Essa é a capa do artigo que vai ser apresentado. Ao lado aqui estão os principais autores e também acessando ali no clipe a gente consegue acessar online o artigo na íntegra. Os pacientes com doença cardíaca congênita, eles têm um risco aumentado de desenvolver uma enterocolite necrotizante. É uma condição inflamatória do intestino com risco de translocação bacteriana, isquemia intestinal e subsequente uma sepse e até possivelmente evoluir para óbito. A prevalência ela pode chegar de 7,1% nos recém-nascidos a termo e 13% nos prematuros de baixo peso. Já a taxa de ocorrência ela pode variar entre os centros pediátricos especializados em cardiopatia congênita, sugerindo então uma presença de algum fator potencialmente modificável. Além disso, não existe uma abordagem padronizada nem para o diagnóstico, nem para o tratamento de enterocolite em crianças cardiopatas. Após o sucesso do modelo colaborativo com o grupo de estudo e de pesquisa que fez para o diagnóstico de quilotórax e onde reúne centros que têm doenças raras e dificuldade para poder dar o diagnóstico, tanto reunindo centros de alta e baixa prevalência da doença, eles usaram então como modelo e quiseram seguir também o mesmo caminho, criando um grupo de trabalho para poder chegar talvez a algum consenso ou algum protocolo para dar o diagnóstico de enterocolite necrotizante nas crianças cardiopatas. Então, o objetivo principal desse trabalho foi compreender a diferença nas condutas em relação ao diagnóstico e terapêutica entre esses centros. Essa análise é o primeiro passo para poder desenvolver estratégias padronizadas e colaborativas que possam reduzir a variabilidade e melhorar o desfecho desses pacientes que são cardiopatas e desenvolvem uma enterocolite. Os pontos de aprendizado, eles não foram concebidos como recomendação ou diretriz ou protocolo. Foi um estudo, foi uma análise para poder mostrar como que cada centro, e depois a gente vai ver que foram 9 centros, como que cada centro dá, quais são os critérios diagnósticos que esse centro usou, mas é somente para pontuar e não para criar um protocolo nem nenhuma diretriz. O grupo de trabalho, ele foi formado considerando os centros que participavam do Pediatric Cardiac Critical Care Consortium, que é o PC4, é uma colaboração de hospitais que coletam e compartilham dados de pacientes com doenças cardiovasculares críticas na pediatria. E aí esses centros foram selecionados centros que tinham alta e baixa incidência de enterocolite necrotizante entre 2021 a 2023. Foram selecionados somente pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca com menos de 3 meses de idade, e os centros foram 9 centros, onde 4 eram de alta incidência e 5 de baixa incidência de enterocolite, e participaram desse estudo mais de 20 profissionais, entre eles intensivistas, cardiopediatras, cirurgião cardíaco, cirurgião pediátrico, enfermeiro. E esse grupo ele se reunia numa série de uma sessão mensal, e ao todo foram 10 sessões, que eram chamadas de sessões de aprendizagem, e eram mensais. No final de cada sessão, mais ou menos depois de 6 sessões, eles discutiam um tópico relacionado à enterocolite e depois eles faziam uma revisão de literatura. E depois disso, depois de 6 sessões, era aplicado como se fosse um teste, e nesse teste eles podiam chegar a algum consenso do que esses 9 centros tiveram de conduta e chegar a algum consenso entre eles. E esse processo de sessões de aprendizagem incluíam discussões sobre alguns temas específicos e algumas pesquisas.
Nessa figura, na letra A, é a distribuição desses 9 centros, e na letra B, mostra a baixa incidência no canto inferior e a alta incidência de enterocolite na parte mais superior. A definição a definição da enterocolite, o que foi observado principalmente deles, eles atribuíam aos critérios de Bell modificados, que é o que a gente usa para o diagnóstico também de enterocolite nos neonatos, lá na neonatologia, sem serem cardiopatas. Os exames complementares ao diagnóstico que podem existir, que são outros adjuvantes, que não fazem parte desse critério, entra como sendo marcadores séricos e também exames de imagem, como ultrassom abdominal. Dentro dos critérios de Bell já entra a radiografia de abdômen. Dentre os marcadores séricos, existem os marcadores de inflamação e de infecção, como a contagem de glóbulos brancos e da proteína C reativa, e também da parte de imagem tem a ultrassom de abdômen e o NIRS, que a gente pode colocar ele na posição abdominal. Os critérios tradicionais de Bell não são adaptados para acomodar os fatores de risco e a apresentação clínica exclusiva dos pacientes cardiopatas. Por quê? Os pacientes cardiopatas podem evoluir com uma isquemia mesentérica comprometida por episódios de alteração hemodinâmica. Então, o paciente que às vezes transitoriamente apresenta um baixo débito, e aí então ele vai ter uma hipoperfusão das artérias mesentéricas, ou também aqueles pacientes que têm alta pressão venosa abdominal, que vão limitar também a perfusão desses órgãos abdominais. Sobre a radiografia abdominal, a presença de pneumatose intestinal, que é presença de gás na parede intestinal e ou gás na veia porta, são considerados patognomônicos. Porém, existem outros sinais mais sutis que podem ser observados na radiografia. Esses podem incluir alças intestinais dilatadas, escassez de gás intestinal, alças intestinais preenchidas por gases que não se alteram em exames de controle de acompanhamento. Então, a gente já sabe que as radiografias de abdômen, elas podem ser normais nos estágios iniciais. Então, quando você tem uma suspeita clínica de enterocolite, você vai fazendo uma radiografia de abdômen seriada. Se você observar que nessas alças intestinais tem um gás que ele sempre vai permanecendo e é constante nessas radiografias, então também pode ser um sinal sutil de enterocolite. E como a ultrassom abdominal, ela pode ser útil quando a radiografia de abdômen, ela não dá um diagnóstico. Ela pode ser usada para diferenciar presença de fezes intraluminais, de pneumatose, o que pode ser difícil de distinguir somente na radiografia. Além disso, pode apresentar uma maior sensibilidade para presença de gás na veia porta, pneumoperitônio e ascite. No entanto, a especificidade da ultrassom de abdômen, ela é inconsistente. De modo geral, a disponibilidade e a consistência da ultrassom abdominal foram variáveis, mas esse exame pode servir como uma ferramenta altamente sensível para indivíduos de alto risco ou com um quadro clínico bastante sugestivo, nos casos que uma radiografia de abdômen não foram inconclusivas. A enterocolite necrotizante, associada à cardiopatia congênita, ela apresenta uma combinação de lesão inflamatória e vascular, envolvendo uma hipoperfusão mesentérica ou uma isquemia mesentérica. O mecanismo proposto para a perfusão anormal nas cardiopatias congênitas inclui roubo diastólico e inversão do fluxo na aorta abdominal. Diversos tipos de cardiopatia congênita podem levar a enterocolite, incluindo persistência do canal arterial com um shunt aumentado da esquerda para a direita, resultando numa hipoperfusão sistêmica, uma hipoxemia generalizada presente naquelas cardiopatias congênitas cianóticas, um comprometimento da pressão de perfusão intestinal diastólica, restringindo o fluxo sanguíneo oxigenado naqueles pacientes que têm uma cardiopatia canal dependente, por exemplo, uma coarctação de aorta. Ou também lesões como defeito do septo com uma insuficiência da válvula atrioventricular importante, então você vai ter uma congestão venosa pulmonar e dessa forma você também vai ter um baixo débito, também pode levar a uma enterocolite nesses pacientes que ainda nem foram operados. Recém-nascidos com troncos e lesões com fluxo sanguíneo pulmonar canal dependente também apresentam um risco significativamente aumentado para desenvolver uma enterocolite.
Cardiopatias congênitas pré-operatórias consideradas de alto risco incluem aquelas que possuem lesão com fluxo sanguíneo sistêmico dependente de canal, como truncos, e isso é independente da anatomia primária. Anormalidades hemodinâmicas e fatores estressantes para a saúde gastrointestinal são comuns. Então, o artigo ele traz para a gente alguns resultados. Então, primeiro ele falou sobre, na aba de resultados, sobre todos esses 9 centros, quais foram os critérios que esses centros escolheram para poder dar o diagnóstico de enterocolite, e aí também dos resultados, eles dividiram entre os fatores de risco, infusão de droga vasoativa, presença ou não, quando que vai liberar a dieta e qual que é o tipo da dieta, se vai ser leite materno ou fórmula. Então, agora, entre dos resultados que foram observados nesses 9 centros, em relação a um fator de risco que pode levar a uma enterocolite, foi pontuado a infusão de drogas vasoativas. No caso de vasopressina, infusão de vasopressina em doses baixas, a maioria dos centros manteve a dieta. Em relação à norepinefrina, a maioria não manteve a dieta, então o paciente permaneceu em dieta zero. Em relação à infusão de epinefrina em doses baixas, os centros, a maioria, mantiveram uma dieta. Em relação à infusão de dopamina, a maioria manteve a dieta. É importante salientar que, em relação à dieta, quando os centros eles iniciaram a dieta, a maioria do centro, eles tentaram atingir uma taxa de alimentação nutricional abaixo da taxa alvo nesse início após o diagnóstico da enterocolite. Então, todos os centros, na verdade, com baixa taxa de enterocolite necrotizante, baixa incidência, eles mantiveram uma alimentação num valor abaixo do alvo para aquele paciente. Ainda falando sobre os resultados e agora sobre o fator de risco, que é um fator de risco para desenvolver enterocolite, é em relação à transfusão de concentrado de hemácias ou plasma, seja o que for. Em relação a qual que é o risco, então, que uma transfusão pode causar e qual que seria a fisiopatologia que ela pode levar a uma enterocolite. Então, o mecanismo exato, ele ainda é incerto, mas na maior parte ele está associado a uma lesão intestinal aguda e provavelmente altera a circulação intestinal entre um desequilíbrio de vasoconstrictor e vasodilatador, por exemplo, o óxido nítrico. Então, se a gente tem um desequilíbrio subconsequente, a gente vai levar uma diminuição de oxigênio tecidual e uma reoxigenação que pode estimular uma inflamação intestinal e depois levar à barreira da mucosa intestinal e, consequente, uma enterocolite. E com base nesses dados, as abordagens para minimizar a ocorrência da enterocolite necrotizante incluíram a prevenção do estresse circulatório intestinal durante os períodos da transfusão. Então, resumindo, no período da transfusão, a maior parte desses centros, eles deixaram o paciente em dieta zero. Ainda sobre os resultados, agora falando sobre a anticoagulação foi observada que na maioria em 5 dos 9 centros, eles usavam enoxaparina, dose terapêutica ou heparina, em todos aqueles pacientes que tinham catéter venoso central de longa permanência. O objetivo, então, não era focado para prevenir a enterocolite. O objetivo era só prevenir trombos naqueles pacientes que estavam com catéter de longa duração, de longa permanência. Porém, nesses cinco centros, foi também observado que nesses pacientes que faziam enox ou faziam heparina, eles também tinham uma baixa incidência de enterocolite. Embora esse protocolo seja para profilaxia só de trombos, independente, então, da avaliação da enterocolite, 4 desses 5 centros apresentavam alto desempenho no tratamento para enterocolite. E aí, somente um centro suspendeu a anticoagulação, e isso foi só uma observação, não que seja um protocolo ou uma diretriz, mas somente um centro daqueles 9 suspendia a anticoagulação naqueles pacientes que tinham sangramento evidente, como, por exemplo, uma hematoquese, o diagnóstico mesmo verdadeiro confirmado da enterocolite necrotizante, pelo um risco de sangramento agravado após uma lesão isquêmica intestinal. Em todos os centros participantes, a anticoagulação de rotina foi infusão de heparina, infusão contínua ou uma enoxaparina subcutânea.
ainda dos resultados foram observados dentro dos fatores de risco, como que é o manejo desses pacientes com o diagnóstico de enterocolite. Então, todos eles fazem uso de antibiótico terapia de amplo espectro, priorizando cobrir organismos entéricos gram-negativos e anaeróbicos. Um jejum inicialmente de 24 a 48 horas, mas na enterocolite clínica, eles fazem, então, o antibiótico e o jejum por 7 a 10 dias. Foi observado também que os pacientes cardiopatas congênitos que têm o diagnóstico de enterocolite e que evoluíram para a cirurgia, dá um valor mais ou menos de 11% nos pacientes termos e 21% nos pacientes prematuros. Nos pacientes que são cardiopatas e que têm enterocolite, eles têm uma baixa incidência de complicações comparados aos prematuros neonatais. Porém, essa informação ela é um pouco divergente, porque quando foram observar nos pacientes que evoluíram para a cirurgia, a necrose intestinal ela teve presente com maior frequência naqueles cardiopatas congênitos, naqueles pacientes que são cardiopatas congênitos e desenvolveram enterocolite. Então, além disso, o que também foi observado é que teve uma maior incidência de necrose e também de complicações durante a cirurgia ali no pós-operatório. Isso oferece algumas informações para considerar mais precoce ainda a intervenção cirúrgica nos pacientes que são cardiopatas congênitos e têm clínicas de enterocolite. Idealmente, o momento ideal para a intervenção seria logo após o início da isquemia grave, mas antes de perfurar o intestino, ou antes também de progredir para uma disfunção fisiológica. Atualmente, o critério absoluto para a intervenção cirúrgica é a evidência de um pneumo peritônio na radiografia, porque é patognomonômico. A deteriorização clínica, apesar do tratamento médico máximo, tende a orientar uma intervenção cirúrgica também. Sobre os resultados, ainda sobre o fator de risco, agora em relação, depois que a gente teve o diagnóstico de enterocolite, foi fazer uma observação de o que esses centros introduziram de dieta, se foi um leite materno, ou um leite materno mais modificado, né, mudando a alimentação da mãe, ou fórmula à base de aminoácidos. Então, tem diversos prós e contras em relação ao uso das fórmulas nesses pacientes cardiopatas congênitos após o diagnóstico de uma enterocolite. E mais, além de ser contraditório, precisa de mais estudos. De um modo geral, houve mais semelhanças do que diferenças entre os centros participantes da colaboração em relação à taxa de alimentação, meta calórica, o tipo de fórmula e o momento do início do jejum. Esses fatores modificáveis são práticas comuns, apesar de não haver uma definição e nem um consenso claro. Então, resumindo, cada centro usa a fórmula que eles estão acostumados na instituição, ou o leite materno, em relação à meta calórica. Cada centro faz de um jeito, porque não existe um protocolo. Esses fatores modificáveis são práticas comuns, apesar de não ter uma definição clara. Na ausência de evidência sobre a melhor forma de progredir na alimentação após esse diagnóstico de enterocolite, e ter um protocolo institucional de alimentação padronizada é uma forma para facilitar o avanço seguro da alimentação. Há estudos que sugerem que o leite materno pode ser um fator protetor para a enterocolite necrotizante nos pacientes que são cardiopatas congênitos. 2 centros de baixa incidência de enterocolite têm como meta, no pós-operatório, o uso exclusivo de leite materno não fortificado. Já o uso de fórmulas elementares foi relatado em 2 centros como estratégia nutricional após o diagnóstico da enterocolite. Porém, o artigo nos traz também que a carga osmótica das fórmulas à base de aminoácidos é significativamente maior, o que pode contribuir para uma intolerância alimentar. Em termos de protocolo de alimentação, o consenso sugere a experiência em neonatologia, que deve ser considerada no desenvolvimento dos protocolos, independentemente do local de internação. Então, como não tem consenso, vai usar o protocolo da instituição.
O artigo, então, ele comenta sobre, na parte da discussão, que a enterocolite, ela tem uma taxa de ocorrência que varia muito entre os centros. Isso acontece porque cada centro usa o seu diagnóstico, a maior parte usa para diagnóstico de enterocolite clínica os critérios de Bells. Porém, tem uns que usam exames laboratoriais, como também diagnóstico, radiografia de tórax, que já está dentro dos critérios, ultrassom de abdômen. E a colaboração desse estudo foi formada para melhor compreender os motivos dessa variabilidade e determinar um consenso entre as práticas que aprimorem a prevenção, o diagnóstico e o manejo desse paciente. O consenso foi alcançado após uma revisão multidisciplinar abrangente da literatura e da análise de protocolos de alimentação existentes nesses centros de alta e baixa incidência. Em geral, a variabilidade mais notável entre os centros reside nos critérios para diagnóstico, o uso de métodos de imagem no diagnóstico e decisão sobre a forma de alimentação naqueles pacientes após o diagnóstico de enterocolite e também nos pacientes que usam vasopressores e naqueles pacientes que recebem transfusão. Embora haja uma literatura limitada sobre o monitoramento pelo NIRS e as taxas de enterocolite necrosante na população na cardiopatia congênita, esse método é uma ferramenta viável para orientar a alimentação nos pacientes de alto risco. Uma ferramenta de pontuação abrangente que inclua biomarcadores séricos e que seja benéfico para o diagnóstico e a classificação, bem como auxiliar no manejo clínico, são importantes para futuros estudos. As limitações desse consenso colaborativo incluem a granularidade limitada, dada a variação substancial nas práticas entre os centros. Dado o pequeno volume, não foi possível realizar uma análise estatística comparativa, e o objetivo desse estudo era obter informações entre esses centros, visto que este não era um estudo para gerar hipóteses, nem para criar protocolos e nem para estabelecer nada nas instituições. Era somente para mostrar o cenário atual e também a falta de ensaios prospectivos para orientar o manejo desses pacientes, tanto no diagnóstico, quanto no segmento, no manejo e no tratamento. Em alguns casos, o consenso foi construído com base em práticas institucionais, dada a escassez na literatura existente para alguns aspectos. E considerando que os critérios para um centro participar desta colaboração incluem ter um número estatisticamente significativo de casos e enquadrar no perfil de um centro de alta e baixa incidência em termos de taxa de ocorrência da enterocolite. O viés de seleção pode ter influenciado também os resultados. Então, o artigo ele fala sobre os próximos passos, que embora esses resultados desse grupo de trabalho colaborativo não constituam uma diretriz ou um protocolo, eles fornecem informações essenciais para que os médicos revisem os resultados e também para futuras colaborações na criação de iniciativas da melhoria de qualidade para lidar com essas taxas de ocorrência de enterocolite. Concluindo, o estudo ele criou uma colaboração multicêntrica para identificar as causas da variabilidade existente e determinar um consenso que possa orientar a melhoria das taxas de enterocolite. Existe uma variabilidade substancial no diagnóstico e nas abordagens em relação à alimentação naqueles pacientes de risco. Então, há oportunidades para futuras colaborações no sentido de criar iniciativas de melhoria da qualidade para reduzir essas taxas de ocorrência de enterocolite e orientar um manejo dessa condição nos pacientes cardiopatas. Essa foi a referência utilizada. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico, cardiologista, pesquisador na FAMERP e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Bem, o estudo de hoje são os pontos-chave, né, de aprendizagem sobre crianças com cardiopatia congênita operadas e que desenvolveram enterocolite necrotizante. É um estudo colaborativo comparando centros de alta performance com centros de baixa performance. Trabalho bastante recente, publicado no Cardiology
in the Young, agora em 2025. Então, seguramente teremos muito a aproveitar desse trabalho. Ele tem como objetivo identificar causas de variabilidade nas taxas e manejo da enterocolite necrotizante que esteja associada a cardiopatias congênitas, no centro de alto e baixo desempenho, querendo o quê? Buscar consensos diagnósticos de risco e manejo, com base para projetos prospectivos de melhoria da qualidade. É um estudo que não tem dados estatísticos, de forma que eu vou comentar mais especificamente alguns conceitos que a gente pode tirar desse trabalho. Primeiro, não tem dados estatísticos. Então, mas por que que ele não é qualitativo? Nós vamos ver que ele não tem nada de estatística, mas mesmo assim ele não é qualitativo. Então, por que que ele não é qualitativo? Porque ele não analisa percepções, experiências, sentidos, nem discursos dos participantes. Nos qualitativos, essa é a característica, né? Então, ele trabalha com descrição padronizada de protocolos e condutas, portanto, ele é objetivo e não interpretativo. Nos qualitativos, a gente vai interpretar opiniões, por exemplo, dos participantes. Aqui não, nós vamos tirar dados objetivos. Então, ele não é qualitativo. Além disso, ele observa e organiza dados estruturados de processos, como protocolos, condutas, critérios, sem interpretar significados subjetivos. Em outras palavras, é um estudo de processos, não de percepções. E não avalia também pessoas, né, pacientes. Ele avalia instituições. Então, qual é a diferença entre estudo qualitativo descritivo e quantitativo descritivo? Porque esse estudo se caracteriza como quantitativo, mas como ele não analisa, é um quantitativo descritivo. Então, quais são as diferenças entre qualitativo descritivo e quantitativo descritivo? O qualitativo descritivo busca compreender significados, percepções, experiências. Ele trabalha com dados não numéricos, palavras, relatos, entrevistas. Esse é o comum no qualitativo descritivo. E sua interpretação para descrever fenômenos subjetivos. Então, são fenômenos subjetivos que são analisados. O foco é o sentido e o contexto. Já no estudo quantitativo descritivo, ele tem como objetivo descrever características de comportamentos de forma objetiva e mensurável. Ele trabalha com dados numéricos, usa estatísticas descritivas como frequência, média, correlação, e busca mostrar como algo é sem testar hipóteses causais, como nos quantitativos objetivos, né? Então, em síntese, o estudo dessa revista, Cardiology in the Young, agora de 2025, é quantitativo descritivo, pois ele descreve processos institucionais estruturados, que são os protocolos, as condutas, as práticas, de múltiplos centros, sem interpretar significados subjetivos. Então, mesmo sem análise estatística, ele não é qualitativo. Então, como a gente poderia classificar esse estudo? Ele é quantitativo, mas qual quantitativo? Um quantitativo descritivo, não analítico. Ele é de campo, porque não houve intervenção maciça, nem só simples observação, mas sim uma intervenção moderada. Então, foi feito um survey, né, institucional, e utilizaram para isso o modelo REDCap, que eu vou falar sobre ele. Em relação ao tempo, ele é transversal contemporâneo, porque ele foi analisado de 21 a 23, vale para esse período especificamente, não vale fora desse período. E a finalidade é um estudo para melhoria de qualidade. Eles utilizaram esse processo
o protocolo chamado REDCap. Então, o que é o REDCap? Significa, em português, captura eletrônica de dados para pesquisa. Captura eletrônica de dados para pesquisa. É uma plataforma digital segura, bastante segura, desenvolvida na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, e ela é usada para criar e gerenciar bancos de dados e formulários eletrônicos de pesquisa sem necessidade de programação. Uma plataforma muito interessante, está sendo instituída aqui também na FAMERP, FUNFARM, e inclusive é uma exigência, porque normalmente a gente guarda os dados no Excel, né, numa planilha, cada um põe no seu pendrive, fica exposto, e atualmente a orientação é que não se pode ter uma planilha individual. Todos os registros de pacientes, dados hospitalares, têm que oficialmente serem incluídos em plataformas REDCap. Vocês têm alguma planilha em pendrive? Todo mundo tem, né? Não pode mais. Para que serve o REDCap? Coletar dados clínicos ou laboratoriais de forma padronizada em estudos clínicos, observacionais ou de melhoria de qualidade. Ela é boa, portanto, para evitar erros de digitação e inconsistências, porque ela tem campos validados, vários campos validados. Por exemplo, data, você vai digitar uma data, se é uma data impossível, uma digitação errada, ele bloqueia. Para valores, medições, tudo tem bloqueios, digamos assim, que evitam digitações erradas. Ponto, onde tinha que ser vírgula. Ela protege dados sensíveis, porque como ela é fechada, precisa entrar com senha, é muito rigoroso o acesso para ela. Ela protege dados sensíveis e atende, por isso, às normas do atual LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados Individuais. Ela permite acesso remoto e controle por parte de usuários. Então, estudos multicêntricos, né, fica bastante prático para você acessar. Quem tiver as senhas pode acessar sem problema. E ela gera, uma coisa importante, ela gera automaticamente planilhas e relatórios já prontos para análise por programas estatísticos específicos. Vários deles conseguem importar a planilha e fazer as análises que forem cabíveis. Então, eu achei um trabalho interessante, que não tem dados estatísticos propriamente, mas mesmo assim tem fortalezas, embora algumas fragilidades, como a Érica já destacou. As limitações ou fraquezas. Então, o estudo não apresenta número de pacientes. É interessante que ele fala dos centros, fala da prevalência geral de enterocolite, mas ele próprio não deu nenhum valor numérico, né? Então, o estudo não apresenta número de pacientes, taxa de enterocolite necrotizante, mortalidade, complicações, e assim sendo, ele não permite inferências estatísticas, nem avaliação do impacto real das práticas que eles estão descrevendo no estudo. Ele é baseado em opinião e prática institucional. Então, quando a gente vai falar em nível de evidência, a evidência é fraca, né? A evidência C, que é baseada em especialistas ou experts naqueles determinados centros. Então, nível de evidência do trabalho é C. O ideal seria o A, né? Com estudos randomizados, meta-análise, etc. As conclusões derivam de consenso de especialistas e relatos de centros, não de estudos prospectivos ou randomizados. Portanto, há chance de viés de percepção, viés por heterogeneidade e assim por diante. Outras limitações, quando ele classifica centros com alto e baixa performance, é potencialmente enviesada, porque os centros foram categorizados com base na experiência interna, né? Então, vai variar se um centro classifica de uma forma, outro de outra, embora eles tenham critérios aí, mas sempre
não é tão rigoroso assim. Não tem ajuste também pela complexidade das doenças operadas. Pode ser que um centro tenha mais enfoque no RACS 4, 5, etc., e o outro no 2, 3. Então, isso vai diminuir a probabilidade de ocorrência da enterocolite necrotizante, né? A idade gestacional, a gravidade pré-operatória, nada disso foi padronizado. Por outro lado, tem o que a gente pode chamar de fortalezas. É um modelo colaborativo, multicêntrico e multidisciplinar, que é uma coisa sempre muito boa, como a gente menciona aqui, a transdisciplinaridade. Reúne 9 centros e mais de 20 profissionais de várias especialidades, criando assim um exemplo de aprendizagem colaborativa. E o foco deles é na melhoria da qualidade e na integração entre as áreas. Foi uma abordagem pioneira para um problema pouco explorado, né, que é a enterocolite necrotizante, especificamente em cardiopatas congênitos operados. Assim sendo, esse artigo preenche uma lacuna de padronização diagnóstica e de manejo, sendo especial sobre o uso de, como é dito ali, ultrassonografia e protocolos de alimentação. Foi muito interessante. Muito obrigado.